Olá, aqui pastor Hudson Paola, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. E a minha pergunta de sempre, quando eu estou gravando vídeo para você, igreja, como você está? E essa é uma preocupação constante como pastor, de que todas as famílias da igreja estejam trilhando nos caminhos do Senhor. Minha finalidade hoje é falar sobre a nossa revista desse trimestre que já começamos no início de janeiro e que vai se estender até o mês de março. Aí você pode estar dizendo assim, pastor, nós começamos em fevereiro. Sim, durante o mês de janeiro nós estivemos de férias e agora estamos retomando as aulas na Escola Bíblica Dominical. Essa escola que é a maior escola do mundo, onde nós aprendemos acerca da Palavra de Deus, acerca dos seus propósitos, da sua vontade. Então, e com isso, a gente quer, através desse vídeo, ajudar a você a ter uma atenção voltada para aquilo que está relacionado à Palavra de Deus, ao estudo dela e também a sua compreensão e também a sua prática, porque quando a gente ler a Palavra de Deus e busca entendê-la, a gente deve buscar também o exercício dela, a prática dela na nossa vida. Esse trimestre, a Palavra e Vida, que é a revista da Convenção Batista Fluminense, que nós temos estudado ao longo aí de alguns anos, está aqui, eu vou te mostrar, eu estou com ela em download, você pode baixar ela no seu celular, inclusive está disponibilizado o download no nosso grupo da igreja, você pode abrir lá, caso você não tenha um exemplar impresso, embora até que a gente tenha tido cuidado em conseguir em torno de 100 exemplares, para que a gente pudesse dar pelo menos um a cada família. Você deve procurar com a gente, com a nossa educadora, o seu exemplar se você ainda não tem. Então, a nossa intenção é de que cada família receba pelo menos um exemplar impresso. Mas você pode baixar em PDF. Está aqui, ó. Eu estou com ele baixado no meu iPad. Ou seja, você pode ter a lição, pode ter esses arquivos em qualquer lugar. Se você tiver um smartphone, você com certeza pode ter acesso a isso. De acordo com o editor, de acordo com a convenção, você pode ouvir as lições da edição Palavra e Vida também em Spotify ou no YouTube, e ele está disponível também nesse caso no podcast. Ou seja, nós estamos totalmente incluídos digitalmente. Então você pode usar dos meios, dos recursos de mídia que hoje estão disponibilizados todos aqueles que têm acesso a um aparelho celular ou estão em mídias, em redes sociais, qual é o caso da nossa igreja, que temos lá o nosso grupo. E eu queria falar um pouquinho, antes de dissertar com você a lição de hoje, que é a primeira lição, eu queria falar acerca do autor. Eu conheço do redator, que é o pastor Alonso Colares. Ele vem falando fazendo a apresentação da revista, mas também quero dizer para você quanto ao autor das lições, que é o pastor Silvio César Cândido Torres. É pastor da nossa região, pastor aqui no município de Nova Iguaçu, uma pessoa dedicada, um pastor atuante no campo fluminense, e da Igreja Batista. Ele está pastoreando atualmente, deixa eu ver aqui, a Jardim Pitoresco. Ele já pastoreou outras igrejas, e é importante a gente conhecer o currículo do autor da lição, para que a gente possa ter a certeza da integridade, da fidelidade às Escrituras Sagradas. Outra coisa que eu queria fazer, uma recomendação a você também, você deve, não sei se você conhece, o pastor Carlos Guerra, é um amigo nosso, amigo pessoal, e recentemente ele esteve pastoreando igreja próximo a nós aqui, a igreja de Miguel Couto, e ele tem um canal chamado Bet Sefer, que é a Escola Bíblica à Distância. Ele também tem se dedicado ao estudo da Escola Bíblica Dominical usando a Palavra e Vida.
se você desejar, existe um link a que você possa acessar os comentários que ele faz acerca da lição. Mas vamos lá, como eu sempre falo, não tenho a menor intenção de ler a lição para você, porque essa parte é com você, mas a gente está aqui para ajudar a você a olhar, ter um olhar mais investigativo, um olhar mais não acadêmico, mas de você gastar um tempo, investir um tempo em se ater à leitura da lição e também no entendimento dela. Então a gente vai ressaltar para você alguns pontos, sem a menor intenção de ler toda a lição para você. Vou sinalizar alguns pontos e no final a gente vai fazer a aplicação de acordo com o que a gente tem lá no final para pensar, ok? Antes também eu quero dizer para você que é importante que você, se você não leu fez as leituras diárias durante a semana, você faça ela ou próximo à leitura da revista ou na semana subsequente. Escolha você. Estão baseadas as leituras diárias de segunda a domingo em Josué, Lucas, Êxodo, Deuteronômio, Atos e Colossenses. É importante também que você leia esses versículos. Às vezes é um versículo só, a leitura diária, às vezes em dois livros. Tem o livro de Reis também, tem o livro de Coríntios, livro de Números, Timóteo, Lucas e Apocalipse. E que vai ajudar você a fundamentar. O importante do estudo da Bíblia é você ter a fundamentação. Pastor, o que é isso? A fundamentação é onde você vai alicerçar a sua fé no texto e o seu entendimento na explanação do texto, e é onde você vai tirar para você o entendimento, porque está alicerçado na sua profissão de fé e no seu entendimento e no corpo doutrinário. Hoje, como batistas que somos, nós temos a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, e que um dos seus itens é dar a nós o direito do livre exame das Escrituras. Ou seja, você tem o direito de estudar, de acessar a Bíblia. E graças a Deus nós temos a liberdade religiosa no nosso país, onde nós podemos cultuar ao nosso Deus e podemos então estudar a Bíblia, a palavra sagrada. Mas vamos lá. Vamos ver o que o pastor Silvio preparou para nós nessa lição. A primeira lição desse trimestre baseia-se, ele começa o texto base em Romanos 1, de 1 a 8, e fala assim, por que é importante conhecer o Pentateuco? Uma questão de informação e técnica também. Pentateuco quer dizer penta, 5, e teuco, lei. Ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são atribuídos à sua autoria a Moisés, ele tem como a sua finalidade trazer ao povo instruções e leis de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, o Pentateuco é conhecido como os 5 livros da lei, os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 5 livros. E nesses 5 livros a gente encontra o fundamento da nossa fé e da nossa cultura cristã, ou seja, tendo em vista de que a nossa religião, que é o cristianismo, ele parte do judaísmo em função de que Jesus nasce em Israel, é o Salvador, o nosso Messias prometido, e a partir dele é então iniciado a fase do cristianismo. Lá no livro de Atos, relata de que foi em Antioquia que os crentes, os que seguiam Jesus, os do caminho, foram reconhecidos como cristãos. A palavra cristão quer dizer pequenos cristos, ou seja, nós nos tornamos seguidores de Cristo a partir do momento em que ele está no nosso coração e nós recebemos como Senhor e Salvador. Então, qual é a importância de nós conhecermos o Pentateuco? É de saber onde estão fundamentadas a nossa fé, as nossas doutrinas, lembrar de que toda a Bíblia ela está em harmonia, sincronizada. Não existe textos em desarmonia com os seus autores. Então, autores da Bíblia, a gente sabe, foram mais de 40 pessoas que escreveram a Bíblia, que em épocas diferentes, em lugares diferentes, em culturas diferentes, mas que não se divergiam
no objetivo, na intenção da Bíblia, ou da palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Então, o que é importante a gente saber? Os fundamentos do Pentateuco. Eu vou ler algumas coisas só para fundamentar. Os escritos do Pentateuco contêm a história do início do mundo, a criação, a queda do gênero humano, começou a história de Israel, os 10 mandamentos, né, o Decálogo, e até a entrada do povo à Terra Prometida, a Canaã Prometida. De start, ou seja, de início, o estudo do Pentateuco é de considerável relevância para compreender as origens da história da humanidade sobre tudo e a história da redenção. Outro fato especial para o estudo do Pentateuco é a respeito do seu autor. A gente já falou que é Moisés. Então vamos lá. A importância do Pentateuco para a nossa vida. É importante você lembrar de que a Bíblia ela não tem partes mais ou menos importantes. Toda a Bíblia, nos seus 66 livros, ela está totalmente, como eu já disse há pouco, em harmonia ou linkada com a sua mensagem. Jesus, os profetas, os apóstolos, Paulo, ao escrever praticamente todo o Novo Testamento, existe atribuído ele a autoria de pelo menos 13 cartas, ele cita em dados momentos o Antigo Testamento, o Velho Testamento, ou como você quiser denominar, e o próprio Jesus, na sua tentação, ele citou para o seu tentador palavra, porque foi também dito a ele de uma forma sofista, ou seja, de uma forma aonde levava ao engano e também ao erro, ele repreende o seu tentador, o seu acusador com a palavra de Deus, e citando o Antigo Testamento. E algumas vezes o Pentateuco. Então é importante que a gente conheça, mas não só de ouvir falar, mas também de estudar. É importante o Pentateuco para o nosso conhecimento. É importante que a gente leia a Bíblia para que a gente possa ter conteúdo. A Bíblia diz, o profeta Oséias diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Então, nesses tempos hoje, onde a gente tem aí uma influência muito grande das mídias, das redes sociais, a gente precisa ter conhecimento e fundamentação para que a gente não possa ser facilmente enganado. A importância do Pentateuco para a nossa vida espiritual. Ora, se nós temos no Pentateuco, no livro do Êxodo, lá no capítulo 20, os 10 mandamentos, e lá trata de como Deus quer que a gente haja, o nosso modus operandi, de como a gente esteja vivendo nessa terra, como é que a gente pode ter uma vida espiritual sólida, consistente, se a gente não conhece a sua palavra? E nesse caso, como nós estamos falando do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, como a gente não conhecer? O livro do Pentateuco compõe-se, encontramos fontes essenciais sobre as doutrinas e a criação, do pecado, da redenção, da aliança de Deus com a humanidade, da eleição sobre as leis morais universais de Deus. O próprio Jesus cita o Pentateuco e aponta para ele. Referência, Lucas 24. E outra coisa, a importância do Pentateuco para os nossos dias. Imagine, nós estamos vivendo, agora em março que vem, nós vamos entrar no 2º ano do prenúncio da pandemia do Covid-19. Se você olhar a Bíblia, de um modo geral, você vai ver que de tempo em tempo a humanidade vive assolações, ou seja, ela é atingida com alguns acontecimentos. A Bíblia fala e relata dizendo de que quando estivesse próximo à volta de Jesus, muitas dessas coisas que estão acontecendo com a gente seria o prenúncio do fim, não seria exatamente o fim. Então, qual é a importância do Pentateuco para os nossos dias? O autor diz assim: diante dessa abordagem não podemos negar que a essencialidade, ou seja, na essência, na sua profundidade, o estudo do Pentateuco para os nossos dias. Sua relevância é muito significativa para o homem contemporâneo, né? Ou seja, no que ele vive hoje. Ou seja, não podemos negar o fato de que Jesus Cristo é o centro de toda a Escritura Sagrada. De fato, o Jesus é anunciado desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, como eu disse, não dá para a gente ler toda a lição. E não é essa a nossa intenção, mas dá para você no norte do que nós vamos estudar durante esse trimestre. As videoaulas vão acontecer nos dias, só para a gente ter aqui
uma perspectiva melhor, vão acontecer nos dias que nós não tivermos aula presencial ou aulas presenciais. Ou seja, nos primeiros domingos, quando nós temos a reunião do nosso Conselho Deliberativo, serão as videoaulas, né? Então, no próximo domingo, você terá aula presencial. Vamos lá, para pensar em agir. Eu vou ler para vocês. São 3 coisas que o autor nos chama a atenção. Seria importante você fazer esse exercício aqui que ele está falando. Qual a narrativa que mais chama a sua atenção no Pentateuco? Só para dar um exemplo, no Pentateuco nós temos a narrativa da criação, nós temos a narrativa do dilúvio, nós temos a narrativa da criação do ser humano, nós temos a narrativa da Torre de Babel, nós temos a narrativa do surgimento dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, nós temos a narrativa de José, nós temos a narrativa da saída do povo de Israel do Egito em direção à terra prometida, nós temos o Decálogo, os 10 mandamentos em Êxodo 20, nós temos a permanência do povo no deserto. Qual dessas narrativas chama a sua atenção? Se você investigar, tem mais coisas. Seria importante você fazer um esforço de memória e passar isso adiante às pessoas. Isso vai demonstrar não só conhecimento, mas de que você tem zelo com a palavra de Deus. Você já conversou com alguém sobre que não acreditava nas histórias contidas no Pentateuco? Olha só, um dos fundamentos para que a gente acredite na Bíblia é fé. Mas quando a gente passa com confiança e certeza o nosso aprendizado, as pessoas confiam, as pessoas dão crédito e as pessoas creem no Cristo e na fé e se admiram da nossa fé. Então é importante eu conhecer para poder expor. Eu gosto sempre de dizer que quem ganha não é o que tem mais argumento, e sim o que tem mais conhecimento. Qual a relevância do Pentateuco para a sua vida pessoal, profissional e familiar? Pense numa coisa. Se nós temos Deus como o nosso Senhor e Criador, e Ele é o autor da Bíblia, Ele que nos se revelou através da sua palavra a nós, qual a importância que isso tem na sua vida e na permanência sua na fé em Jesus? Eu quero e espero que você tenha o cuidado, o zelo de ouvir a lição, de ler a lição. Eu sempre recomendo que existem aplicativos no celular que você pode escutar a Bíblia. Isso é importante para o nosso crescimento pessoal. Que Deus te abençoe. Desculpa, nós alongamos aqui, fomos até 17, quase 18 minutos de aula, mas essa é a primeira aula e você nos perdoe. Mas se envolva, estude e que o estudo ao longo desse trimestre a gente possa ter liberdade, como é o título da lição, para escolher a quem servais. Josué, que também faz parte do relato do Pentateuco, que foi o substituto do legislador de Israel, que era Moisés, ele pergunta no capítulo 24, a quem vós servireis? A que Deus servireis? Aos deuses dos amorreus, além do rio, ou ao Deus dos nossos pais? Aí ele dá uma resposta que deve ser o objetivo nosso, conhecendo a Bíblia, a palavra, o Pentateuco. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe, até a próxima lição e que você possa crescer cada dia mais no conhecimento, no temor e no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe.